dia, meus amores. Hoje vamos dar início à nossa segunda unidade, encerrando o nosso módulo da primeira unidade, que foi função quadrática, que a gente já aprendeu basicamente. Só que hoje a gente vai aprender a montar um gráfico do segundo grau, certo? Que a gente chama a função do segundo grau de função quadrática, certo? Então eu já disse para vocês que a função quadrática, ela vem sempre no formato ax² mais bx mais c. E o a tem que ser sempre diferente de zero. Para que a gente usa uma função quadrática no nosso dia a dia? A gente utiliza ele para fazer a área de um quadrado, para fazer a área de um sítio, alguma coisa relacionada a isso. A gente usa uma função quadrática. Às vezes a gente utiliza a função do segundo grau mesmo sem perceber, tá? Então a gente faz algumas continhas que é uma função do segundo grau, mas a gente nem percebe, tá? Então eu disse para vocês que teria que ter sempre o x ao quadrado, mas o b ele poderia ser zero e o c também poderia ser zero, não é isso? Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui a gente tem uma função quadrática completa. Lembra por que é completa? Completa é quando tem A, B e C. Ou seja, quem é o A? Quem está na frente do x ao quadrado. Então, A é igual a 2. Quem é o B aqui? Menos 4. E o C é o que sobra, não é isso? Então, C é mais 8. Ou simplesmente 8. No B aqui, eu tenho o seguinte, A é quem está na frente do X. Não tem número nenhum na frente do X. Eu disse a vocês que quando não tiver, sempre 1. Então, A é igual a 1. O B é quanto? Menos 9. Errado. O B vai ser 0. Por quê? Porque o B é quem acompanha o X, gente. Então, a gente não tem B. Então, B é 0. A gente tem C. C que é um número que sobra. Então, C é igual a menos 9. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma função do segundo grau incompleta. Por que incompleta? Porque não tem B. Certo? Na letra C aqui, eu tenho um A. Quem é o A? A é 3. Quem está na frente do x ao quadrado. E quem é o B? 72, menos 72. Não sobrou número nenhum. Então, significa que o C é igual a 0. Isso eu já expliquei a vocês, como achar os coeficientes. É uma das partes principais para a gente conseguir resolver os nossos probleminhas envolvendo o segundo grau. Certo? Então, isso aqui a gente já aprendeu nas aulas passadas. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar aqui, certo? Então, função quadrática, ela nunca pode deixar de ter o A. Pode deixar de ter o B e o C, mas o A é essencial, certo? Então, para a gente determinar o valor de uma função quadrática, a gente tem alguns métodos a se fazer. Um método principal que vocês já conhecem é o estudo das raízes. Mas podem existir alguns outros métodos que são considerados mais fáceis para achar as raízes, que às vezes é por tentativa. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como determinar valores para x ou para y. Então vamos lá, dada a função quadrática, menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1, determine o valor de y para x igual a 2. Ele já está dizendo para você que x é 2. Se x é 2, onde tiver x aqui, eu vou colocar 2, ó. Menos 3 vezes 2 ao quadrado. O x não está ao quadrado, então eu vou botar 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 3 vezes 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 1. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 4 mais 1. Menos com menos, mais. 12 mais 4, 16. Sinal do maior, negativo. Menos com mais, menos. Então, 16 menos 1,
15, sinal sempre do maior. Maior é 16, então a resposta é negativa. Pronto, achei a minha solução. Para achar o da letra B, ele quer saber o valor de x, quando y vale 1. Como é que a gente resolve isso? Lembra daquela que a gente tinha que substituir agora no valor de y, né? Então, ali, ó, vai ficar 1 é igual a menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 1. Letra para um lado, número para o outro. Vamos passar todo mundo para o lado de lá. Menos 3x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Tá positivo, passa para lá negativo. Ó, menos com menos, 0, não é isso? Mais com menos, menos 1, 0. Então, sobrou aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2x igual a 0. O que é que eu tenho que fazer aqui? Quando você sabe que ela é incompleta, a gente precisa fazer, quando tem x nos dois lados, isola um x, abre o parênteses. Se eu tirar um x daqui, sobra 3x. Se eu tirar o x daqui, só sobra o 2. E aí eu faria como? O x de fora igual a 0. Achei uma solução. E o outro, esse daqui, ó, menos 3x menos 2 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Menos 3x é igual, tá negativo, vai para lá positivo. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser 2 dividido por 3. Por que o sinal negativo? Porque o daqui está negativo. Obtive a minha resposta. Acabou. Na letra A ele pediu o valor de y. Achei, menos 15. Na letra B pediu o valor de x. Achei x igual a 0 e x igual a menos 2/3 para y igual a 1. Então é assim que a gente resolve quando ele já dá valores para x ou para y. Quando ele não dá valores para x, a gente tem que encontrar através de Bhaskara, não é isso? Através do estudo das raízes. Vamos lá? Raízes de uma função quadrática, como já disse a vocês, expliquei várias vezes antes nos vídeos anteriores como é que a gente encontrava. É basicamente a gente aplicar a formulazinha do x, não é isso? Em que a gente vai ter um x pro lado positivo e um x pro lado negativo. Tem gente que chama de x' e x duas linhas. Tem gente que chama de x1 e x2, tá bom? Então, a gente resolver. A gente pode resolver ele direto ou, como eu acho mais fácil, a gente encontra o delta para depois resolver o nosso x' e x duas linhas. Então, para recordar aqui, para lembrar vocês como é que a gente resolve, vou fazer aqui um exemplo. Determine as raízes de f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Primeiro passo para se determinar uma função é determinar os coeficientes a, b e c. A é o que está na frente do x ao quadrado, 1. B, 2. E c, menos 3. Lembrando que o sinal acompanha. O delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Delta, então, vai ser, quem é B? 2. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Coloquei dentro do parênteses porque ele está negativo, tá? Então, aqui é 4 mais 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Quem é a raiz de 16? 4. O que é que eu faço agora? Meu x, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 2 mais ou menos 4 dividido por 2 vezes 1. X, então, vai ser menos 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Separando, x', menos 2 mais 4 dividido por 2. E x duas linhas, menos 2 menos 4 dividido por 2. Lembrando que o sinal só muda aqui, né? Menos com mais, menos. 4 menos 2, 2. Positivo porque é o sinal do maior. Menos com menos, mais. Sinal sempre do maior. Menos 3. Achei, então, minhas
raízes e acabou meu problema. Lembrem também de observar quando o delta é positivo, a gente dizia o quê? Que tinha duas raízes diferentes. Olha o que aconteceu, duas raízes diferentes. Quando delta é igual a zero, a gente tem uma única raiz. Ou seja, as duas raízes elas são iguais. E quando delta é menor que zero, a gente não tem raiz. Então, nosso problema acabaria ali, certo? A gente tem que acordar essas observaçõezinhas para não estar fazendo trabalho de besta, né? Porque aqui a gente já saberia se tem raiz ou não, certo? Então, é assim que a gente encontra as raízes de uma função quadrática. Gráfico de uma função quadrática. Para a gente determinar o gráfico de uma função quadrática, a gente tem que conhecer bastante os coeficientes. Alguns livros trazem como a gente monta o gráfico do segundo grau do mesmo jeito como monta o primeiro, atribuindo valores na tabela. Eu não gosto de fazer isso para o gráfico de função quadrática. Eu gosto de primeiro resolver a raiz, para depois a gente decidir como vai montar o gráfico, certo? Então, para mim, eu inicio sempre montando o gráfico, descobrindo as minhas raízes. Vou colocar o exemplo anterior que a gente já calculou as raízes, tá bom? Então, é o seguinte, quando eu faço assim, ó, monte o gráfico da função x² mais 2x menos 3. Vocês já disseram que na questão anterior, tá? Volta o vídeo um pouquinho. Era 1 e x duas linhas era menos 3. Então, eu já determinei as minhas raízes. O que é que vem agora, Pro? Eu vou fazer o estudo do meu gráfico, certo? Como é que eu vou fazer esse estudo do meu gráfico? Primeira coisa, um gráfico de função do segundo grau é sempre uma parábola. O que é parábola? Parábola, gente, é o Uzinho, é um U. Ou seja, o U pode ser para cima ou para baixo. A maioria dos livros, inclusive o módulo de vocês, traz quando o A diz assim, a carinha tá sorrindo. Ou seja, quando o A ele é maior que zero, a concavidade é para cima, eu vou estar feliz, porque ele é positivo. E quando ele é negativo, a concavidade vai ser para baixo, tá? Então, vamos botar aqui o exemplo, ó. Aqui vocês já me disseram que A é igual a 1, B é igual a 2 e C é igual a menos 3. Então, meu primeiro passo é analisar o coeficiente A. Então, vou analisar primeiro o coeficiente A. Ou seja, A é maior ou menor que zero? A é maior que zero. Se A é maior que zero, significa que nosso gráfico vai estar assim. Concavidade para cima. Concavidade para cima. Quando A é menor que zero, ele vai estar triste, ou seja, vai estar com cavidade para baixo. Então, esse é o nosso primeiro passo para a gente montar o nosso gráfico. Descobrir se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Certo? Até aqui tudo bem, não é isso? Já o coeficiente B, ele vai nos dizer onde a reta vai cortar no eixo Y, certo? Então, o primeiro caso é quando B
é maior que zero. Quando B é maior que zero, ele vai cortar no eixo Y o gráfico, ó. Ele vai cortar aqui assim, ó. Aqui é quando o A é negativo. E aqui quando o A é positivo, porque a concavidade é para cima. Esse é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso é quando B é igual a zero. Quando B é igual a zero, ele continua no eixo Y. O B vai ter sempre localização no eixo Y, tá? Então, o A, ele determina as concavidades e o B, ele determina onde vai localizar a parábola no eixo Y, tá? No eixo das ordenadas. Quando o B é zero, ou ele vai estar desse jeito, no centro, gente. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, pode tocar, tá? Ou ele vai estar com a concavidade para cima, tocando sempre no eixo Y. Lembrando, concavidade para cima, A positivo, concavidade para baixo, A negativo. E ele pode ser B menor que zero, que o menor que zero é basicamente o inverso do primeiro, tá? Ele vai estar no eixo Y, mas vai estar localizado as retas no eixo Y, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. O coeficiente A determina se a parábola é positiva ou se a parábola é negativa. O coeficiente B determina onde a parábola vai tocar no eixo Y, certo? Se for maior que zero, ele vai tocar no eixo Y acima, não é isso? Ou abaixo, tanto faz. Se ele é igual a zero, ele vai estar centralizado, tá? E se ele é menor que zero, ele vai estar um pouquinho deslocado, tá? Vamos para o último coeficiente, que é o coeficiente C. Por fim, temos o nosso coeficiente C, onde ele indica onde vai cortar no eixo Y, tá? Então, ele vai dizer onde vai estar cortando aqui, ó, esse pontinho aqui do nosso gráfico, tá? No eixo Y. E no eixo X não tem nada que corte no eixo. O eixo X é determinado sempre pelas raízes. Então, vamos estudar aqui nossas raízes. Vamos lá. Estudo das raízes. Disse a vocês o seguinte: quando o A é maior que zero, a gente tem a concavidade para cima e para baixo, não é isso? Então, o primeiro passo a gente tem que dizer se vai ter duas raízes ou uma única raiz. Então, eu tenho que pensar, se delta é maior que zero, eu disse para vocês que a gente tem quantas raízes? Duas raízes. Se ele tem duas raízes, significa o seguinte, que eu vou ter um gráfico que corta em duas partes, ó. Eu vou ter dois pontos aqui, x' e x duas linhas, certo? Então, aqui, quando delta é maior que zero, vai estar ou a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, x' e x duas linhas. Quem vai determinar o A? Se o A é maior que zero, ele vai estar desse jeito. Se o A é menor que zero, vai estar desse jeito, porque eu tenho duas raízes reais diferentes.
Se eu tenho o delta igual a zero, a gente disse que tem uma única raiz. Ou seja, toca só em um ponto, não é isso? Então, vou escrever desse jeito aqui, ó. Corte em um único ponto. X' é igual a x duas linhas. Ou vai estar para baixo, não é isso? Aqui, x' é igual a x duas linhas. O que é que determina? Se o A é maior que zero, ele fica assim. Se o A é menor que zero, ele fica desse jeito, certo? E para terminar o estudo das raízes, a gente tem quando o delta, ele é menor que zero. Quando ele é menor que zero, ele não tem raiz. Se ele não tem raiz, gente, ele não vai tocar no eixo X. Aqui é o eixo X, ó, tudo disso aqui é o eixo X. Ele não toca no eixo X, então ele vai estar flutuando, ó. Ele não pode tocar porque não tem raiz. Então, ele vai estar flutuando sempre, ó. Por quê? Porque ele não possui raiz. Quando A é maior que zero e quando A é menor que zero. Então, já fizemos o estudo dos coeficientes, já fizemos o estudo das raízes, então a gente agora consegue montar o nosso gráfico. Vamos lá montar nosso gráfico? Então, vamos para o nosso último passo para a gente montar o gráfico, que é descobrir quem é o x do vértice e o y do vértice. O que é isso? É o ponto que a gente considera como ponto máximo ou ponto mínimo, tá? De um gráfico. Ou seja, a gente pode determinar o ponto mais alto do gráfico, que aqui vai ser o x do vértice, e aqui em cima, ó, o y do vértice. Ou a gente pode determinar o valor mais baixo, quando a gente tem assim, ó, y do vértice, e aqui vai ser o x do vértice. Então, eles vão estar localizados desse jeito, tá bom? Como é que eu faço para determinar o x do vértice e y do vértice? Só substituir os valores aqui na formulazinha. Vou fazer um exemplo, que é como a gente monta o gráfico, eu faço passo a passo para a gente aprender, tá bom? Então, assim, quando é ponto máximo e quando é ponto mínimo? Ponto máximo é quando a gente tem a concavidade voltada para baixo, quando o A for negativo. Quando o A é negativo, a gente tem um ponto chamado de ponto máximo. E quando a gente tem o A maior que zero, que a concavidade é para cima, ou seja, que ele está sorrindo, a gente tem um ponto mínimo. Então, já dá para perceber por que ponto máximo e ponto mínimo. Ponto máximo porque ele está lá em cima. Ponto mínimo porque ele está lá embaixo. Então, bora fazer um exemplo onde a gente fecha tudo juntinho numa questão só, a fazer estudo do gráfico, concavidade, a fazer x do vértice, y do vértice, para a gente fazer uma questão, tá bom? Então, vamos lá. Monte o gráfico da função x² mais 2x menos 3. Nosso primeiro passo é determinar os coeficientes. Determinar os coeficientes. Ou seja, determinar quem é A, B e C. Quem é ali? 1, B é 2 e C é menos 3. Nosso segundo passo é fazer o estudo da concavidade, ou seja, estudo do coeficiente A. Então, nosso segundo passo é fazer o estudo do coeficiente A. Ou seja, nesse caso aqui a gente tem que A é maior que zero. Aí você já coloca assim, ó, eu sei que a concavidade é desse jeito. Nosso terceiro passo é fazer o estudo do coeficiente
seguinte, vou botar aqui de vez, tá? A, B e C. Ou seja, o A, ele já diz, o B vai ser, ele é maior que 0 também, né? Se o B é maior que 0, lembra aí que tava daquele jeitozinho assim, não era? Tava marcando aqui, não foi? Um ponto em Y. A mesma coisa avalia quando o C, ele diz que o C é menor que 0. Se é menor que 0, significa que ele está na parte do Y, na parte de baixo, tá? O C, ele vai indicar um ponto abaixo. Pronto. Fiz o estudo dos meus coeficientes, A, B e C. Meu terceiro passo, eu vou determinar as minhas raízes. Como é que eu determino as raízes? Determinando que é x' e x duas linhas. Como a gente já fez esse exemplo, eu vou colocar aqui direto, tá? Ele deu que x' era 1 e x duas linhas era menos 3. Então, significa que nossa concavidade é para cima, mas tem 2 pontos, ó. Eu tenho ponto 1 e tenho ponto, no caso é o contrário, né? Menos 3 e 1 aqui. Porque o negativo vem sempre primeiro, tá? E o outro passo era fazer o quê? Calcular o x do vértice e o y do vértice. Passo era calcular x do vértice e o y do vértice. Lembrando aqui, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, a gente vai substituir aqui, ó, menos 2 sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Achei meu x do vértice. Quem vai ser o meu y do vértice? Meu y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. A gente lembra aí que o delta a gente achou 16. Então, é 16 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4, não é isso? Achei o meu x do vértice e meu y do vértice. O que é que eu vou fazer agora? Pronto. Já tenho tudo que eu preciso aqui. Agora eu vou montar o meu gráfico, tá? Vou apagar aqui rapidinho para a gente montar nosso gráfico. Não apaguei tudo, não. Apaguei só uma parte aqui, porque a parte principal tá aqui embaixo, certo? Não que as outras não sejam importantes, são importantes também. Mas a gente precisa observar, o ponto maior é 1 e o ponto menor é menos 3. Então, a gente pode fazer ele, ó, completamente até o 3, tá? 1, 2, 3. No Y, menos 1, menos 2, menos 3 no Y. 1, 2, 3 no X. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? Aqui é o eixo X. E agora a gente vai marcar nossos pontos. Eu disse que é um positivo, então o ponto é aqui. O outro é menos 3. Pronto, nossa concavidade é assim, não é isso? Vou marcar o meu outro ponto, ó. Menos 1 para X, menos 1 para X. E menos 4 para Y, ó, tem que ser até o menos 4. Então, aqui, ó, vou ligar aqui, ó, menos 1 até o menos 4, ó. Certo? Então, aqui, ó, ligando, ó, os pontinhos daqui, tem que passar no menos 3, gente, ó. Por que pega no menos 3? Lembra que eu disse que o ponto C é quem determina onde ele toca no eixo Y. Então, ó, C é menos 3. Então, na hora que ele subir, ele vai tocar no menos 3 aqui, ó. Então, nosso gráfico tá feito aí. Então, o que é que eu precisei? Eu precisei do meu x' e meu x duas linhas. Precisei do meu x do vértice e meu y do vértice. E precisei do lado C aqui, ó. O C determina onde toca no ponto Y. Pronto, terminou o nosso gráfico. Certo? Espero
atividade para ver se realmente aprenderam como montar um gráfico do segundo grau. Vamos para a nossa última parte do capítulo. Então, estudo dos sinais de uma função quadrática. A gente vai ter o seguinte, dois casos, tá? Quando o a é maior que zero e quando o a é menor que zero. Ou seja, quando o a é maior que zero é o seguinte, a gente tem três tipos. Quando o delta é maior que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor que zero. Quando o delta é maior que zero, tudo que está acima é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Ou seja, o que é que eu quero falar com isso? Que quando o f for maior que zero, ou seja, ele está do lado de fora, quando ele é positivo. Quando ele é positivo é quando ele é maior ou menor que x1 e maior que x2. Quando ele é igual a zero, significa que ele é igual a x' e x2'. E quando ele é menor que zero, ele está aqui dentro, ó. Ele está concentrado aqui dentro. Então, ele está entre os 2x, ó. Entre os 2x, tá bom? Aqui, quando o delta é igual a zero, eu só tenho valores positivos para esse estudo do sinal, porque está tudo acima do eixo x, tá bom? Então, eles vão ser sempre quando é igual a zero. Eu tenho a fórmula de menos b sobre 2a, porque a fórmula do x' e x2', ou seja, é igual a x' e x2', né? A mesma coisa. E quando ele é menor que zero, é porque ele é diferente, tá? Se aqui eu não tenho valores para x' e x2', porque delta é menor que zero, não tem solução, então significa que essa função x é pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Então, bora ver o segundo caso, que é quando o a é menor que zero. Então, no nosso segundo caso, vamos ter o contrário, não é isso? Ou seja, quando o delta é maior que zero e a é menor que zero, a concavidade fica para baixo, eu tenho tudo que está em cima é positivo e tudo que está embaixo é negativo. Ou seja, se eu disser que o valor final ele é negativo, se ele é negativo, ele vai estar aqui, ó, entre menor que x1 e maior que x2. Se eu digo que é um valor positivo, ele vai estar aqui dentro, aqui, ó. Então, ele vai estar entre x1 e x2, certo? Quando delta é igual a zero, eu só tenho uma solução. Como está todo mundo lá embaixo, significa que todo mundo é negativo, certo? Então, eu vou ter uma solução quando o y é igual a zero. Quando o y é menor que o zero, eu não tenho solução, a solução é diferente do que eu achar, tá? Diferente das minhas raízes. E quando o delta é menor que zero, tudo é negativo aqui, né? Porque ele não toca e no eixo x, porque ele não tem solução. Então, ele pertence aos reais, ao conjunto dos números reais, quando a solução é menor que zero, certo? Então, isso é o estudo dos sinais, tá bom? Então, a gente encerra assim o nosso módulo da primeira unidade, mas isso aqui vai ficar como assunto da nossa segunda unidade. A gente vai fazer uma atividadezinha sobre gráficos da função quadrática, certo? Até a próxima aula, espero que façam a atividade. Eu já vou divulgar as notas de vocês, das provas, das avaliações, de tudo que a gente fez, tá? Vou divulgar e aí vocês vão dar uma olhada no que passou, quem precisa estudar um pouquinho mais, tá bom? Até a próxima aula, gente.